Sabe quando o dia termina e você tem a sensação de que nada aconteceu? Quando você vive procurando motivos para continuar, mas nunca encontra? Era uma interminável busca. Não sei ao certo em que momento eu virei essa chave. Mas só sei que depois disso, tudo foi diferente. Bom, enquanto que a liberdade é a nossa capacidade de enxergar o bem e escolher por ele, a responsabilidade, que é a virtude que nós vamos falar, né, nesse vídeo, vamos dizer assim, é o carimbo, é a marca que a nossa liberdade pessoal deixa em cada escolha que fazemos. A nossa liberdade, ela tem consequências. Nenhuma liberdade, ela é imune, ela é desconectada da vida, desconectada das pessoas. Toda a nossa liberdade, ela tem uma consequência social. Uma atitude individual tem uma consequência social. E é sobre essa consequência social, a consciência dessa consequência social, que a virtude da responsabilidade se fundamenta. Então, ou seja, eu entender que qualquer escolha minha, seja ela intencional ou não intencional, ela tem uma impressão sobre o todo, tá certo? A gente pode verificar isso no âmbito familiar, no âmbito escolar, no âmbito profissional, no âmbito acadêmico e até mesmo no âmbito civil. A minha atitude, as minhas escolhas pessoais, de alguma forma refletem na minha realidade social, tá certo? Bom, também a virtude da liberdade, ela diz respeito ao nosso cuidado dos outros. A gente fala assim, né? Quem é o responsável desses alunos? Ah, a professora X. Então, a responsabilidade é também ser cuidado sobre os outros. E essa dimensão da responsabilidade, ela é muito bonita, vamos dizer assim. Ela não é só aquilo que a pessoa, o zelo que a pessoa procura ter de que as suas escolhas favoreçam os demais, mas a própria decisão da pessoa de que algumas pessoas estejam sob a sua tutela, algumas realidades estejam sob a sua tutela. Ela quer, com a sua liberdade pessoal, vamos dizer assim, cuidar de outras pessoas e de outras coisas. E também a virtude da responsabilidade, ela diz respeito às nossas decisões. Então, ou seja, aquilo que a gente reflete e quer escolher. Então, existe, né, como eu falei, aquela escolha que é intencional, mas ela é pontual. Enquanto que a decisão, ela é uma escolha pessoal, intencional, mas ela tem um prazo. Ela é um vínculo que eu crio com algo ou alguém por um prazo. Então, por exemplo, a decisão de casar é uma decisão de prazo vitalício, né? A decisão de fazer um curso tem um prazo de 3, 4, 5 anos, uma faculdade, né? Tem esse tempo. A decisão de, sei lá, praticar um esporte, ela vai ter o tempo em que a gente se dedicar àquele esporte. Enfim, a decisão é isso. A decisão de viajar por um fim de semana, ela tem prazo de 3 dias. Mas é uma escolha que vai condicionar outras escolhas. Isso é a decisão. Então, retomando. Virtude da responsabilidade. Atos intencionais e pontuais. Atos não intencionais. Decisões, que são essas programações das nossas atitudes em relação àquilo que foi assumido. E a responsabilidade como cuidado de outras pessoas e de outras coisas. Então, dentro da virtude da responsabilidade, a gente vai trabalhar os atos inconsequentes, aonde nós temos os atos, sejam eles com ou sem consciência, que a criança e o adolescente cometem em diversas circunstâncias do dia a dia. Seja por jogar um lixo no chão, seja por não arrumar a bagunça, ou seja por brigar na escola. Então tem que ensinar ela, né? Que de fato a criança ela tem a sua liberdade, mas que precisa ser uma liberdade responsável, que é a virtude que a gente está falando
agora nesse vídeo, né? Essa questão da responsabilidade com as escolhas dela, né? Ela tem essa questão de poder escolher o que ela quer, mas ela precisa escolher com responsabilidade, porque aquilo que ela escolhe não fere somente a ela, né? Mas fere também a outros. A Perla, ela dava o exemplo do lixo, né? Quantas vezes deixar um lixo no chão ou deixar alguma parte da sala mal arrumada não vai afetar a criança, né? Mas precisa ensinar ela que também pode afetar outra pessoa, né? Que não diz somente dela, mas que ela precisa ter responsabilidade com o espaço que é de todos. Exatamente. E é necessário a gente mostrar o que é a responsabilidade para a criança. Às vezes ela jogar um lixo no chão, realmente não vai ter problema, mas vai ter problema para os outros e para ela mesmo. Em questão de poluir o ambiente, às vezes pode entupir um bueiro que vai causar uma enchente, conscientizá-la dos atos dela. Então ela precisa ser responsável por tudo aquilo que ela faz, igual na questão da bagunça. A criança vai lá, pega o brinquedo, espalha todo na sala. Ela precisa ter responsabilidade para espalhar, mas também para guardar o brinquedo. E caso ela não guarde, ela precisa ter uma punição. Ela precisa entender que aquilo é errado, que a bagunça não prejudica só ela, mas todos que moram na casa, né? Porque um ambiente desarrumado, um ambiente desorganizado é ruim. Então não vai atrapalhar somente ela, mas também a todos que convivem com ela. Seja um pai, uma mãe, um avô, o irmão. Então ela precisa ser responsável por essa atitude, né? Então são pequenas coisas do dia a dia que a gente vai ensinando, que a gente vai apontando, que a criança vai conseguindo reconhecer. No caso de uma criança brigona, é necessário mostrar para ela que ela vai precisar ficar em casa em tal dia. Por quê? Porque ela precisa ser responsável pelos outros que estão com ela também. Ela precisa reconhecer que os atos dela também refletem na vida dos amigos, dos colegas. Então, essa questão, né, dessa responsabilidade com o outro. Um filme que a gente pode recordar também, a gente pode passar para os nossos filhos explicando essa questão, né, é o filme dos Vingadores, né, esse último, Vingadores Ultimato. Ele ali, a gente tem o exemplo do Homem de Ferro, né, que no começo ele falava que ele não tinha como entrar em mais uma batalha, porque tinha a questão da família e tal. Ele pensou nele, pensou na família. Mas acaba que no final do filme ele é capaz de dar a vida por todos os outros, né? Então essa questão da responsabilidade com o outro é muito importante. E também ensinando a criança essa responsabilidade nas pequenas coisas, né? E o que é para ser feito tem que ser feito, né? Muitas vezes a gente não aprende a ter responsabilidade, as nossas crianças não aprendem, porque nós mesmos acabamos por permitir e que as coisas sejam maleáveis, né? Então a gente acaba que por passar a mão numa coisa que nós mesmos traçamos como meta. Então é importante, né, ensinar a criança a ter responsabilidade com o horário, um horário para dormir, um horário para comer, um horário para poder ter o soninho da tarde, né? Essa responsabilidade com a alimentação, né? Em que sempre tá comendo um legume, não precisa ser aquele que a criança não gosta de jeito nenhum, né? Mas um leguminho ou outro, né? Porque tem que se ter essa responsabilidade com a alimentação para um bem futuro. Então, se você traça metas com a criança, responsabilidade de arrumar a cama todo dia, ela vai criando essa responsabilidade, né? Então, se você deixa com que a criança fale que vai fazer amanhã, ou que não teve como fazer naquele dia, ou que naquele dia ela não quer comer aquele legume, acaba que ela vai sempre dando um jeitinho de fugir daquilo que é responsabilidade, né? Então não pode, tem que ser feito, né? Traçou que vai comer naquele horário, precisa comer naquele horário. Falou que vai comer aquele legume, precisa ser comido, né? Porque ela precisa entender que até os pequenos atos dela exigem uma responsabilidade, né? E também essa questão do vestir. As crianças, elas gostam de se vestir do jeitinho delas, mas nós sabemos que muitas vezes ela ainda não tem essa capacidade de combinação e que é muito importante se apresentar de forma bela ali para a sociedade, né? Então o que a gente faz? A gente dá 2 exemplos de roupa, a gente dá 2 peças ali de roupa e ensina a criança qual que ela pode escolher, né, entre uma ou outra. Você vai dar essa autoridade para a criança, né, essa responsabilidade na mão dela, mas ao mesmo tempo você que vai estar escolhendo o que ela vai vestir. Exatamente. E essa questão da Bruna ter falado sobre o vestir, ela se encaixa na liberdade para. Você vai dar a liberdade para a criança para ela escolher ali entre 2 coisas. Igual, por exemplo, você pode dar a liberdade para ela escolher um prato de comida. Óbvio que se deixar a criança solta, ela vai querer escolher um hambúrguer com batata frita, que é o que é mais gostoso, que é o mais agradável. Mas a partir do momento que você bota 2 opções, entre a cenoura e a beterraba, ela vai ter que escolher um dos 2, né?
Então, dá essa limitação para a criança, para ela se sentir responsável nos atos dela, mas também dentro daquilo que é saudável, dentro daquilo que você quer passar para a criança. Então, é muito importante isso, e também para o jovem, para o adolescente. Igual, às vezes, um jovem ele vai querer passar o final de semana com os amigos. Então, se você deixar ele passar um final de semana com os amigos, no outro você já bota a condição dele passar o final de semana em casa, com você. Então, tudo é questão dessa responsabilidade. Se você escolheu estar com seus amigos, no próximo você vai ter que estar conosco, né? Então, é englobar o jovem dentro da realidade que você quer passar para ele. Então essa liberdade para, né? Eu tenho liberdade para algo, mas eu preciso assumir as consequências que aquilo vai me levar, né? Então, essa liberdade em querer sair de casa, você pode, mas como a Perla falou, ela vai gerar uma consequência, né? Se também nós formos fazendo tudo conforme nós queremos e não assumimos a responsabilidade disso, depois a consequência disso, então nós não criamos uma responsabilidade, né? Porque, como eu dizia no começo, você tem liberdade para algo, mas essa liberdade não diz somente de você, né? Também diz do outro. Exatamente. E aí também a gente tem uma frase muito importante, que é necessário deixar claro para o jovem o porquê, o para quê, e o antes do fazer, nós temos o dever, né? Então, antes dele fazer qualquer coisa, ele tem que cumprir os seus deveres. Então, alguns exemplos, né, de crianças e jovens para assumir essas responsabilidades. Por exemplo, o ato intencional, né? Uma criança que a outra está brincando lá com o brinquedo e ela pega sem pedir. Foi um ato intencional. Ou então, ela sabe que não pode comer em tal horário e vai e pega o alimento na geladeira. Ou um jovem, né? Ele decide ficar mais tempo com os amigos para não chegar em casa no horário que deveria. São atos intencionais. Houve ali uma escolha, né, intencional. No caso das não intencionais, né, uma criança que pode, a mãe pode estar limpando a casa, a criança entra com o pé sujo sem perceber, né? Ou o jovem que pode responder ali com o pai ou a mãe conversando com ele, e ele responde, né? Uma coisa explosiva. Foi algo que ele foi não intencional e que pode ser trabalhado. As decisões, né? Como o Pedro já falava, de uma criança, um jovem querer iniciar um curso, né? Uma escola de futebol, um curso de violão ou qualquer instrumento, ele teve a liberdade e decidiu, algo que ele levou para um bom tempo, ou então uma decisão até mesmo para a vida toda, que o jovem toma ao começar um curso, por exemplo, numa faculdade. E essa preocupação com os demais, né, que o Pedro falava, tanto o jovem quanto a criança é importante ter, porque muitas vezes a criança, né, ali no contexto da sala de aula, vai precisar dar um certo exemplo, porque ela vai por exemplo, fazer uma malcriação, uma pirraça, mas a aula ali é para todos, né? Então, um jovem, por exemplo, ao jogar lixo no chão, a rua não é dele, é de todos. Então, esse respeito também com os outros, essa responsabilidade, né? Assumir aquilo como é de todos, não é só meu. Então hoje nós vamos falar sobre a bagunça. Gente, vocês sabem que outro dia eu ouvi uma frase da minha filha mais velha que eu achei tão bacana, que ela disse assim: ô mãe, a gente tava, óbvio, né, no meio desse negócio da bagunça, todo mundo estando mais em casa, mais quarentenados, a bagunça aumenta, espaço de contato tá bem maior, não é isso? Todo mundo vivendo essa situação. E, obviamente, essa frase dela tem todo sentido, porque ela disse pra mim assim: mãe, o que incomoda é a bagunça do outro, a sua não. Eu não vou dizer que a minha não me incomode, pode até ser, às vezes me incomoda, mas ela me incomoda menos do que a bagunça do outro, com certeza. Então eu posso estar com a minha escrivaninha um pouco mais desorganizada, mas o sofá bagunçado me incomoda muito mais. Ou o tempo para eu ir lá mexer na minha escrivaninha, ele talvez seja um pouco maior, a tolerância seja um pouco maior do que o tempo que eu dou para quem faz a bagunça do sofá. Então a bagunça, eu tô pensando até nas crianças menores, nos brinquedos, nas coisas de peça, de pecinha, é aquela plaquinha muito boa que a gente pode ter em casa para nós mesmos, né? Que é assim: abriu, feche, pegou, guarde, sujou, limpe, não é isso? O que mais que é? Desarrumou, arrume, espalhou, recolha.
Como é que é o nome disso, né? É a coisa do bagunçou, arrume, minha filha, não tem outro jeito. E eu acho que esse é um grande treino para todos nós nessa experiência em família. Mas vejam só se a gente não vai esperando ou criando a expectativa de que o outro já deveria saber fazer, o outro já deveria saber guardar, o outro já deveria dar conta de fazer tudo aquilo. E muitas vezes, quando a gente está funcionando por essa expectativa, o que acaba acontecendo é que a bagunça do outro vai me causar um desconforto e uma irritação muito maiores. Mas o que eu quero entender nada, o que eu quero convidar você a perceber é que nessa expectativa eu já estou olhando para o outro fora da oportunidade de aprendizado. Eu às vezes vou observando muitas famílias, até a mim mesma, aliás, bastante a mim mesma. Muitas vezes, gente, a gente não está disposto a consistência, repetição, trabalho, que é o processo de educação. A gente não quer essa parte. A gente queria, e o próximo vídeo vai ser sobre isso, a gente queria que o outro já soubesse fazer. E toda vez que a gente lida com uma situação como essa, querendo que o outro já soubesse, o que acaba acontecendo é que a gente perde a oportunidade dele exatamente nessa situação aprender. Então, pegando a história dos brinquedos espalhados ou da bagunça, é muito legal que a gente, em família, até dependendo da idade das crianças, que a gente traga as crianças para essa reunião e que a gente reorganize como é que cada um vai colaborar. Cada um vai arrumar a sua própria cama, cada um vai guardar as suas próprias coisas, a gente vai criar essa lista do espalhou, guarde e tudo mais, mas sabendo que esse é um desafio para todos os membros da família e não só para as crianças. Eu acho que quando a gente fala desse lugar de eu também preciso ajudar, eu também preciso organizar, eu também tenho minhas desorganizações, a gente tem muito mais chance de ser considerado. Mas partindo para a prática dessa história, né, gente, está lá desarrumado. Eu posso me irritar. Estava esperando que a pessoa já soubesse, que isso é tão óbvio que ela já tivesse arrumado. Posso me irritar e posso ficar inquieto, às vezes exigir, julgar, acabar sendo desconsideração. Ou eu posso perceber nessa irritabilidade, nessa inquietude, o que eu preciso. Eu preciso de uma casa organizada, eu preciso de uma casa limpa, eu preciso de minimamente todas as coisas em ordem. Então, quando eu sei o que eu preciso, eu posso cuidar dessa situação como oportunidade do outro entrar em consideração comigo. Então, aí eu vou virar para o outro e falar: ó, filho, eu sei, você acabou de brincar de Lego, você tá cansado e tudo mais, mas eu preciso que depois que você brinque, você guarde. Então, eu preciso que você levante agora e venha guardar o brinquedo. Muitas vezes pode acontecer até dessa criança falar: não quero guardar, não vou agora. E eu com certeza vou receber muitas mensagens aqui dizendo: Dani, é assim mesmo. Ele diz: não, mas eu não ligo de ficar assim. Não, mas eu não me importo. Não, mas para mim tá bom. E aí a gente entra nesse desafio tão grande de eu estou aqui para um processo de educação ou eu estou aqui para que você fique confortável fazendo só o que você quer. Então, nesse momento, é a hora que a gente pode usar do eu sei, te acolho, é chato mesmo guardar, ainda mais depois de ter brincado, às vezes enche mesmo, você tá cansado. Pensa aquela cena, você chegou do teu trabalho, você precisa guardar a roupa que não tá suja, você precisa pendurar as coisas, precisa guardar a roupa da máquina. A gente preferia que por um passe de mágica tudo isso estivesse feito, mas não está. Então, eu consigo reconhecer em mim também a preguiça de guardar, o lado chato de guardar e tudo mais. Então, eu posso acolher essa criança e depois dela acolhida, dizer: eu sei, é bem chato guardar mesmo, mas veja o que você prefere. Ou você guarda agora e você vai continuar tendo o seu Lego para você brincar, ou você não guarda, ou deixa para mais tarde. Eu vou guardar porque tá me incomodando muito essa bagunça e eu vou recolher o Lego, você não vai ter o Lego para brincar alguns dias. Aí alguém vai dizer para mim: Dani, mas meu filho não vai ligar para isso. Então talvez essa não seja uma opção que você vai dar. Imagina que você vai construir opções dentro desse ou você com consequências que essa criança entenda que para ela ter a responsabilidade, melhor, para ela ter a liberdade de brincar com o que ela quiser, ela precisa ter a responsabilidade de guardar o que brinca, por exemplo.
Então, a hora que a gente vai ajustando esse processo, fora da expectativa e exigência, ela já devia saber guardar, mas lidando exatamente com a oportunidade de aprender, aplicando consequência ou trazendo um ou você, por exemplo, com opções com consequências, chamando a responsabilidade de fazer, do espalhar e do recolher, a gente começa a contribuir nesse dia a dia que é algo tão pequenininho para um processo realmente de consideração, colaboração e respeito. Eu acho que uma das maiores armadilhas que a gente cai nesse processo do dia a dia com os nossos filhos e maridos e conosco é a gente se tirar da oportunidade de aprendizado, da percepção das consequências e colocar que somente é uma questão do quero ou não quero, ou uma questão de que você então já devia saber. Então é importante perceber que esse lugar da exigência e da expectativa te atola no lugar de quem você devia ser e não é, mas não te convida para aprender a considerar o outro. O convite à responsabilidade com ou você, com as consequências e tudo mais, acaba dizendo para essa criança que você pode ter toda a liberdade desde que acompanhe a isso a tua responsabilidade. O que significa que não é só sobre você, não é só sobre o seu bem-estar, é sobre a gente conseguir conviver e que a tua liberdade não me agrida ou não me desconsidere e vice-versa. Então, a hora que a gente vai trazendo a responsabilidade para o processo do brincar, inclusive, essa criança vai aprendendo que exatamente não é só sobre o seu conforto e satisfação. Esse é um ponto, gente, que a gente vai tratar em um vídeo próximo, que já está aqui no meu plano, mas é um ponto tão importante porque muitas vezes, para não desagradar este filho, você guarda, você guarda, você guarda, porque você quer garantir que a sua casa vai estar em ordem, mas você também não quer desagradá-lo da parte chata de guardar. Mas aí quando chega aquela hora em que você está num dia de exaustão profunda, que você não está a fim de guardar e que você acha um absurdo ele não guardar, você não sabe como que essa situação foi construída, mas ela foi construída exatamente do outro percebendo que ele não precisa fazer porque é alguém que faz. Ele percebendo que ele só vai viver a parte boa do brincar porque a parte chata alguém faz. Então a gente precisa desconstruir esse processo para trazer para essa criança a responsabilidade full, né, toda do processo do brincar dele. Então, esse é um processo educativo de todo dia, que a gente vai pingar igual a torneirinha, constante, a cada e a toda oportunidade de aprendizado que aparece. É muito bom que a gente haja assim com os nossos aprendizados, mas é incrível perceber a mudança de postura no que se refere à responsabilidade quando a gente começa a trazer essa noção de consequência para as crianças, quando a gente começa a mostrar para elas que esse espaço de liberdade pede responsabilidade e responsabilidade significa também espaço de consideração. Não é só sobre a minha satisfação, não é só sobre o que eu quero fazer, é sobre como a minha liberdade também afeta os outros. Isso já está pronto, gente? Não, a gente continua aqui com 43 anos ainda aprendendo sobre consideração, sobre o quanto eu sou diferente dos outros, os outros são diferentes de mim, o que é importante para mim às vezes não é para o outro no sentido do detalhe, o sofá arrumado é importante para mim, às vezes a minha escrivaninha arrumada é importante para o meu marido e a gente vai entrando em consideração nesse processo familiar. Quanto mais a gente tiver essa perspectiva, mais responsabilidade a gente convida o outro a viver e mais responsabilidade a gente vive também. E nesse processo a gente vai saindo de um lugar bastante comum dentro das nossas casas, que é um processo que às vezes passa pela hipocrisia. É essa frase que a minha filha mais velha trouxe. Eu vejo toda a sua bagunça me incomoda, mas eu sou incapaz de perceber a minha própria bagunça. Então que a gente possa falar com o outro de um lugar de quem também se percebe bagunceiro e convidar o outro a cuidar com a mesma responsabilidade com que a gente também se convida a cuidar todos os dias. É isso, turma. Eu espero que tenha feito sentido. O vídeo de hoje foi esse. A gente vai ter uma bela de uma sequência a respeito desses propósitos e de como que a gente pode lidar com os assuntos no dia a dia.
Equivocados estamos nós de esperar que tudo caminhe de forma ideal e que todo mundo já devia saber o que ainda não sabe. Esse é um grande equívoco, que sim, gera grandes distâncias e grandes situações dentro das nossas experiências e das nossas relações. Então eu espero que a gente possa ter a humildade de perceber o quanto nós aprendemos todos os dias para olhar com muito respeito pelo processo de aprendizado do outro.